Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 16ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 38/2014. Os vereadores que este subscrevem requerem à mesa diretora, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 7/2014, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do Regimento Interno da Casa, submetido à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrar matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala de sessões, 14 de abril de 2014, assinam todos os vereadores. Indicação número 116/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de disponibilizar um funcionário para atuar na limpeza urbana do bairro Sanatório da Serra, neste município. Segundo os moradores do bairro, a falta de serviço público vem trazendo preocupação quanto à proliferação de insetos devido à falta de limpeza, e o crescimento do mato às margens das ruas traz insegurança aos que por ali circulam. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das sessões, 14 de abril de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 117/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade da construção de um mercado municipal às margens da Via Dutra, neste primeiro distrito de Piraí. A indicação tem por objetivo disseminar e promover oportunidades de geração de emprego e renda para nossos munícipes no setor de agricultura, culinária, artesanato, dentre outros. A construção do mercado proporcionará estrutura e facilitará a comercialização de vários produtos oriundos do nosso município, como a dos produtores rurais, que muitas vezes tiram o sustento de suas famílias com a venda destes produtos. Vale ressaltar que o local às margens da Dutra, onde trafegam pessoas de várias cidades, irá atrair muitos visitantes e, consequentemente, aumentará as vendas. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguarde de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das sessões, 14 de abril de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 118/2014, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que sejam colocadas placas de sinalização com nomes de ruas na esquina com a estrada Hugo Lengruber, Portugal, e estrada Maria Crioula, no assentamento Roseli Nunes, bairro Fazendinha, em Santanésia, neste município, objetivando buscar o melhor para os moradores dessa localidade. Essa indicação visa facilitar com que recebam entregas como materiais de construção, compras e até mesmo entrega de correspondências pelos correios. Solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido do pronto atendimento à presente solicitação. Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 119/2014, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja refeita a pavimentação da rua Antônio Carlos Jobim, no loteamento do hospital neste município. A referida rua encontra-se em péssimo estado de conservação, com asfalto esfarelando, buracos aumentando a cada dia e onde há um mata-burro está afundando. O asfalto também está cedendo, onde fizeram há pouco tempo uma manutenção sobre a rede de captação pluvial. Solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido do pronto atendimento a esta presente solicitação. Charles Torres Dias, vereador.
Indicação número 120/2014, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo à secretaria competente para a revisão de todos os refletores e luminárias existentes ao redor da quadra poliesportiva localizada no bairro Caiçara, neste primeiro distrito, bem como a instalação de 2 refletores nos fundos da referida quadra e a reforma dos banheiros e vestiários. Hoje, a quadra recém-inaugurada encontra-se às escuras, impossibilitando aos moradores de praticarem esportes quando anoitece. Além do mais, os banheiros e vestiários foram quebrados por vândalos devido à não existência de um zelador, já solicitado por este vereador na indicação número 33, aprovada em 18 de fevereiro de 2014. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 121/2014, João Roberto Ladeira, no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a urgente necessidade de ser providenciada através da secretaria competente a recolocação dos bloquetes retirados pelas chuvas na rua do Bosque do Caiçara, em frente à nova quadra poliesportiva do bairro 1º distrito deste município. A recolocação dos bloquetes retirados pelas chuvas virá sem dúvida nenhuma facilitar o acesso à quadra poliesportiva no bairro Caiçara, pois tal fato vem causando grandes transtornos aos moradores e usuários daquela quadra. Ressalto que tal solicitação já foi objeto de indicação número 282/2013, apresentada por este vereador. Sala das Sessões, 14 de abril de 2014, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 122/2014, João Roberto Ladeira, vereador no uso de suas atribuições legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a construção de uma rampa com cobertura nos fundos da Escola Epitácio Campos, ligando-a diretamente ao ginásio poliesportivo no bairro Caiçara, 1º distrito. A distância dos fundos da escola até o ginásio é de aproximadamente 100 metros. Os alunos dessa escola, para fazerem suas atividades físicas, se deslocam mais ou menos 500 metros até o ginásio. Porém, em dias de sol forte e constantes chuvas, o aluno não participa dessa atividade. Tal reivindicação já foi solicitada na indicação número 230/2013. Sala de Sessões, 14 de abril de 2014, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 123/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a construção de um muro de contenção na residência localizada na rua Manuel Pinheiro, número 141/Asilo, na sede deste município. A referida residência corre um sério risco, já constatado pela equipe da Defesa Civil Municipal, de desabamento, colocando toda a família em estado de tensão, a incerteza quanto à segurança de seus filhos. Por isso, solicitamos uma atenção especial por se tratar de pessoas de baixa renda. Entendendo justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o pronto atendimento. Sala de Sessões, 14 de abril de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 124/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a elaboração de um projeto para aproveitamento da água de uma nascente na rua Renato Breves, bairro Caiçara, bairro Casa Amarela, na sede deste município. A nascente existe há mais de 40 anos e é bastante utilizada pelos moradores da localidade que buscam água diariamente para consumo. Isso acontece geralmente após a água ser colocada nos filtros de cerâmica, onde adquire temperatura e sabor agradável, tradição das famílias mais adaptadas às áreas rurais, onde ainda não há distribuição de água tratada. Entendendo notificar a presente proposição, aguardo determinações para o pronto atendimento. Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Moção número 8/2014. O vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior Rocha, apoiado pelos demais edis desta colenda casa, usando de suas prerrogativas, apresenta à mesa, ouvido do outro plenário, moção de pesar pelo passamento da senhora Terezinha da Silva Neves, ocorrido no dia 8 de abril do corrente ano. A senhora Terezinha angariou com humildade o carinho, o respeito e a amizade daqueles que com ela tiveram o privilégio de conviver. Não podemos discutir os desígnios de Deus. Está na própria Bíblia, o livro dos livros, que é momento para tudo, de nascer, de rir, de chorar e de partir. Para Dona Terezinha chegou o momento da partida e o momento do adeus. Para aqueles que acompanharam com desvelo e carinho, chegou o momento da despedida. A sua família que se encontra transtornada pelo sofrimento da dor, voltamos nosso pensamento ao Senhor para que receba sua alma generosa, suplicando que amenize a nossa dor e a de todos que ressentem a sua ausência.
e, em particular, seus familiares e amigos. Consciente de que palavras pouco dizem em momentos como este, apresentamos a nossa solidariedade no sentido da dor, que da presente data se dê ciência à família enlutada. Sala das Sessões, 14 de abril de 2014, assinam todos os vereadores. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Enderson da Silva. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social, reunidas, veio o projeto de lei número 5/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de conceder subvenção à Associação Recreativa Santa Cecília Rosalense no valor de R$ 69.000, a ser pago em 2 parcelas semestrais. Na justificativa da mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, já se verifica que a finalidade é beneficiar uma instituição que se encontra em plena atividade em nosso município e já em anos anteriores vem sendo beneficiada com o auxílio concedido pela municipalidade para o melhor desempenho de suas atividades em benefício da comunidade piraiense. Tal iniciativa se faz necessária em função do que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal de 5 de maio de 2000, em seu artigo 26, que estabelece a distinção de recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento ou em seus critérios adicionais. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente lei estão apontados no artigo 2º do projeto e correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, dotação orçamentária, que, se necessário, será suplementada atendendo assim o que dispõe a Lei nº 4.320, 17 de março de 1964. Sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu todos os requisitos e quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta para que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 5/2014, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 8 de abril de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Enderson da Silva, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 8 de abril de 2014, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, relator Mário Hermínio da Silva Carvalho. Para exame e parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunidas, a mensagem número 8/2014 do excelência senhor prefeito municipal, encaminhada a este Poder Legislativo, o projeto de lei número 6/2014, que dispõe sobre o Conselho da Cidade do município de Piraí da outras providências. Trata o projeto em exame, projeto de lei que tem por escopo dispor sobre o Conselho da Cidade, atendendo o dispositivo da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, chamada do Estatuto da Cidade, que veio trazer uma série de instrumentos de política urbana, havendo, portanto, a necessidade da criação de uma instância para diálogo com a sociedade civil e com os direitos e com os diversos setores envolvidos. Ressalta-se ainda que o município de Piraí, através das leis nº 735, de 6 de maio de 2004, e 817, de 15 de janeiro de 2006, dissertou-se sobre a criação do Conselho da Cidade, mas as demandas levantadas no percurso da sua execução demonstraram a necessidade da atualização da referida lei, que, em suma, por sua complexidade, admite como melhor forma de aprimoramento a renovação da lei existente e a promulgação de um novo diploma legal, as modificações apresentadas pela Coordenadoria Executiva do Conselho, principalmente no que se refere à falta de quórum em suas reuniões. Os recursos necessários para atendimento das despesas decorrentes da presente lei estão apontados no artigo 10º do projeto, que serão atendidas pela verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim aos
preceitos legais da Lei nº 4.320, 17 de março de 1964, quanto à oportunidade de sua apresentação e sobre seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos apresenta que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 6/2014, de acordo com o texto original. Sala das Comissões, 8 de abril de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Nossa Senhora. Tá com raiva de mim? Assinei errado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviço Público, Comissão do Meio Ambiente. Projeto de lei número 7/2014, que autoriza o prefeito municipal de Piraí a firmar termo de concessão de uso. Origem, Poder Executivo. Relatores, Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro e José Paulo de Carvalho de Oliveira. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Meio Ambiente, reunidas, veio o projeto de lei número 7/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa autorizar a firmar termo de concessão de uso à empresa RT Multiservice Limitada, ME, a qual já se encontra em plena atividade na Rua Capitão Manuel Torres, Polo Empresarial 3, bairro Santa Teresa, conforme termos do instrumento em anexo. Na justificativa da proposição, já se verifica a finalidade da concessão de uso, já estando delineados e apontados os benefícios que a instalação da empresa trará para o nosso município, principalmente na geração de renda e emprego, aumentando consequentemente a arrecadação de impostos, proporcionando futuramente obras de interesse social, tudo conforme disposto no inciso 20 do artigo 19º da Lei Orgânica do município de Piraí. O termo de concessão, como se observa no seu conteúdo, estipula obrigações a serem cumpridas pela empresa, visando dar sustentação ao instrumento em tela, sendo ainda sua aprovação pelo Legislativo uma exigência legal contida na Lei Orgânica Municipal número 8666 de 93, bem como uma cobrança sempre presente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No projeto, encontra-se descrito o imóvel a ser cedido com encargos e com os atos constitutivos apontados na cláusula primeira e seguinte do termo de concessão de uso, firmado entre o município de Piraí e a empresa RT Multiservice Limitada. Nos termos dispostos nos artigos 148 e 154 e parágrafo único da sua lei orgânica, o município concede o uso do imóvel para o fim específico de nele serem implantados e desenvolvidas atividades relativas à usinagem, tornearia, solda, manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, reformas de caçambas industriais, fabricação de estruturas metálicas, instalações de máquinas e equipamentos industriais, fabricação de obras de caldeiraria pesada, fabricação de esquadrias de metal, entre outros serviços constantes no seu contrato social. Além do já mencionado, a empresa RT Multiservice Limitada se obriga a assegurar nos primeiros 2 meses de suas atividades a geração de 20 empregos diretos, objetivando progressivamente atingir mais postos de trabalho em até 12 meses. A empresa se obriga também a priorizar em seu quadro de empregados o mínimo de 80% de vagas para as pessoas residentes no município de Piraí, dando preferência às agências bancárias, comércio, aos prestadores de serviço e produtos locais. Informamos ainda que os termos de concessão do uso entre o município e a empresa RT Multiservice Limitada se encontra anexada ao projeto de lei encaminhado a esta Casa. Como já de entendimento do Executivo Municipal, também entendemos que iniciativas como esta é mais uma forma de ofertar oportunidade de estabilização social aos nossos munícipes, principalmente aqueles que se encontram desempregados, bem como aos nossos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. No âmbito da competência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos os projetos arquitetônicos e civis das construções a serem levantadas a efeito no imóvel serão submetidas à prévia aprovação dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Piraí, não podendo haver qualquer modificação, ampliação ou restringir o projeto sem prévia aprovação. Quanto à competência da Comissão de Meio Ambiente, existe a obrigatoriedade a serem observadas em todas as normas técnicas pertinentes às condições de higiene, segurança e meio ambiente.
estou decidido que a cor dos veículos será branca, tendo sido ainda deliberado que o uso do taxímetro será obrigatório, dando mais transparência na cobrança da tarifa. Em um segundo momento, será realizada a licitação dos pontos para ampliação do número de vagas, visando atender as localidades onde o serviço não está disponível, como Cacari e Varjão, além de rever a quantidade em todo o município. Além disso, está sendo criado um táxi na modalidade acessível, com equipamentos para cadeirantes, visando atender aos aspectos da acessibilidade e mais democracia e justiça social. O excelentíssimo senhor prefeito municipal deixou claro na mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta casa estar tomando tal providência em função de, após estudo sobre o assunto, entender que o novo texto proposto dará mais eficiência e praticidade à concessão das atividades de taxistas em nosso município, facilitando ainda a amplitude no controle da administração pública sobre o assunto objeto do projeto. Com relação a esta questão, o projeto, ora apresentado, foi amplamente discutido em reunião entre os taxistas, Poder Executivo e Poder Legislativo, onde foi apresentado e modificado algumas exigências de lei número 57/2013, como, por exemplo, as taxas e o tempo máximo de utilização, que era de 3 anos, passando para 4 anos, contados da fabricação do veículo. E outra reivindicação foi também modificada para melhor atender a classe, que, de acordo com o artigo 10, parágrafo 3º, diz que o equipamento taxímetro deverá ser instalado nos veículos de que trata o caput deste artigo em 12 meses contados da publicação desta lei. Nesta estreia de raciocínio, o Legislativo Municipal de Piraí contribuiu para o aperfeiçoamento do projeto original, dando assim maior transparência e vantagens com o ganho de uma melhor prestação de serviços à população. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 87/2013, de acordo com o texto de sua apresentação. Sala das Comissões, 14 de abril de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Charles Torres Dias, relator da Comissão de Transportes. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 14 de abril de 2014, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, José Paulo Carvalho de Oliveira, presidente da Comissão de Transporte, José Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Anderson da Silva, membro da Comissão de Transporte. Coloco em discussão e votação únicas o requerimento 38/2014 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando regime de urgência para votar o projeto de lei número 7/2014. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação a moção número 8/2014 do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e os demais vereadores, apresentando pesar à senhora Terezinha da Silva Neves, pelo seu falecimento ocorrido no dia 8 de abril do corrente ano. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente. Vossa Excelência, companheiros, membros da mesa e companheiros vereadores, o povo presente. Bom, eu vou fazer um comentário aqui em relação a uma empresa que presta um serviço de limpeza urbana no nosso município, a Facility. Ela está atrasando o pagamento dos funcionários, alguns pelas informações que já busquei. Não tem a carteira profissional assinada. E a prefeitura nossa, ela é solidária, assim como faz uma concessão de um serviço público ou faz a contratação de uma empreiteira, ali está estabelecido naquela relação que a prefeitura é solidária com esses compromissos. Então eu tive informação que essa empresa não está agindo de maneira correta com seus empregados. Isso é bastante grave, são pessoas humildes, estão lá para poder ter o seu ganha-pão e, infelizmente, alguns não estão tendo a sua carteira profissional devidamente assinada. Isso é uma infração trabalhista que causa até uma multa contra essa empresa, se por acaso alguém fizer uma reclamação lá no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho. E também
não está tendo regularidade nos pagamentos. Isso chegou a mim, a informação aí durante a semana. Estou trazendo essa informação, socializando com vocês. Vamos aprofundar isso, porque realmente não pode uma empresa que vem aqui, que recebe com regularidade do serviço público da prefeitura, não está tendo os pagamentos em dia ali para esses funcionários. Uma outra questão que eu vi foi ontem uma reportagem colocando as escolas que estão as melhores avaliadas do Brasil na questão do item do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É uma escola de Foz do Iguaçu, no Paraná, não era assim tanta surpresa, porque é onde realmente a gente vê uma cultura bastante diferente, um povo que é da região sul, devido à colonização ali, tem muita gente de influência europeia. Lá eles estão com 8,2, e para a meta agora para esse ano é de 9. Então eles estão, é o melhor índice do Brasil, mas sendo que a cidade de Sobral, no Ceará, também está com um índice bastante elevado lá no IDEB, também tirando os primeiros lugares lá com as notas, e isso nos deixa muito feliz. É um índice que foi criado para estar avaliando como é que está as nossas escolas. A gente vê a média brasileira está em torno de 4,5, 4,9. E, felizmente, a gente viu uma reportagem ontem mostrando escola lá que pegou uma estatística, uma infraestrutura, deu uma melhorada, pegou os professores, deu uma mudada, com a participação dos pais e dos alunos, está realmente conseguindo um índice espetacular. Isso aí nos deixa bastante feliz, que eu, no meu ponto de vista, acho que a educação é a melhor maneira da gente diminuir a miséria, de avançar socialmente, está provado aí pelos países da Coreia do Sul e outros países aí, a Dinamarca, o próprio Canadá, são países que realmente hoje estão na frente aí em termos de justiça social, de distribuição de renda, porque o povo lá, a gente viu na Coreia agora recentemente, 90% da população é formada com nível superior. Então isso fez com que o país se agigantasse e crescesse de uma maneira avassaladora. Vejo também as reportagens da área rural, vi lá que o país deve bater o recorde de produção de grãos agora na próxima safra, em torno de 190 milhões e 600 mil sacas de grãos aqui no Brasil. Vi uma reportagem mostrando que a América Latina Logística botou um sistema de trens para transportar os grãos lá de Mato Grosso até o Porto de Santos. Acho isso aí um modal de transporte muito bom, porque vai trazer um beneficiamento, que infelizmente o número de caminhões na estrada está insuportável, o número de carros nas cidades triplicou praticamente na última década, nas cidades, nos centros urbanos, nas estradas, o número de carro entrou em crise agora a indústria automobilística, porque deu uma queda nas vendas, que se continua no ritmo que estava, realmente não existe cidade que vai suportar uma frota crescendo a mais de 10% por ano do jeito que estava aí. Houve incentivo do governo na parte de crédito, na parte da redução do IPI, e aí acabou dando essa explosão de venda. Realmente o número de carros aí rodando na área urbana, na área metropolitana, realmente fica muito difícil. A parte de trânsito aí, a gente está vendo que a parte da mobilidade urbana é o grande problema hoje para qualquer evento que vai se fazer. Nós temos aí hoje o problema seríssimo, que vai ser os eventos de Copa do Mundo, Olimpíada. Estamos vendo o Rio de Janeiro lá praticamente um canteiro de obras, e isso a gente está vendo que a parte pior que tem é o transporte, que realmente não suporta mais as cidades, tantos veículos, a parte principalmente que se optou no Brasil pelo transporte rodoviário. A logística nossa, se funcionasse por duto, se funcionasse pela parte ferroviária, ou até mesmo a parte fluvial, seria muito melhor. Mas não se criou esse tipo de cultura, e a indústria automobilística, depois de 92 para cá, com aquela crítica que fez o presidente Collor, que nossos carros pareciam uma carroça, hoje nós temos aí, com a abertura e a globalização do comércio de um modo geral, hoje tem instalados aí mais de 20 indústrias novas de automóveis no Brasil. Isso gerou uma explosão realmente de tecnologia e de uma produção de carro aí gigantesca. A situação que a gente tem visto, por exemplo, no Brasil,
são, às vezes, alguma coisa assim muito absurda. Eu vi também uma reportagem que falava sobre saneamento no Brasil. Nós temos cidades no Brasil que chega a 70% de casas, uma cidade no Maranhão, no interior do Maranhão, que não tem vaso sanitário, não tem banheiro, não tem vaso sanitário, não tem banheiro, não tem água tratada, não tem o lugar lá que seja para a higiene, para as pessoas fazerem o uso para suas necessidades fisiológicas. É uma cidade do Maranhão, chama Milagres do Maranhão. A cidade tem 1.600 casas, 1.200 casas não tem banheiro. Recebi um dinheiro agora da Funasa na tentativa de que o prefeito realize o sonho das pessoas lá de ter um banheiro na casa dessas pessoas. Então a gente vê os extremos nesse país, desses absurdos. Nesse mesmo inteirinho, nós vemos também um número absurdo hoje de denúncia quanto à situação Petrobras. Paulo Roberto Costa, que é o homem que foi preso aí junto com o doleiro, problema seríssimo, um fogo cruzado aí de informações e acusações absurdas. Realmente a Petrobras é uma empresa brasileira, é uma empresa que presta um serviço de tecnologia, é um monopólio do petróleo no Brasil. Ela tem algumas subsidiárias, que é a BR Distribuidora e a Transpetro, que faz o transporte. E aí o que a gente tem visto é que a maldição das indicações políticas leva a alguns absurdos que destroem qualquer empresa. Eu trabalho numa empresa também que tem gerência política, que é a SEDAI. A gente vê, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e a gente vê aí a própria Petrobras, a briga que vocês veem aí do Eduardo Cunha, nada mais é do que número de diretorias para poder botar os seus afiliados. E quando eles entram lá, não é com boa intenção. Não é para ajudar a Petrobras, o povo brasileiro ou seus acionistas. Eles vão lá com segundas intenções e realmente o negócio chega a uns limites. A gente viu agora na revista Veja da última semana, a que saiu ontem, tem lá uma listagem que o cara faz, uns escritos, em que ele coloca só para o PP, que foi o partido que indicou ele, foram 28 milhões e meio. Só para esse partido, 28 milhões e meio que ele pegava das prestadoras de serviço, dos fornecedores, para poder alimentar a parte política. Aí a gente fica pensando, muito difícil um mundo, um país, que os políticos realmente hoje estão sendo colocados pelo poder financeiro. Não é mais pelo poder de gerar uma política sadia que a gente possa realmente estar trazendo alguma igualdade social, alguma distribuição de renda, alguma coisa que seja para a educação, que seja para o saneamento básico, para a saúde. Então a gente tem visto que esse caminho não é o que nós queremos. Eu juro que entrei para a política com uma maneira de pensar completamente diferente e pelo que a gente tem visto, não sei aonde nós vamos parar. Vi, por exemplo, há poucos dias aí, quando saiu uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, tinha uma liminar que caçava aquele super salário do Congresso Nacional. São 1.826 super salários. Salário de 50, 60, chegando a quase 100 mil reais. A liminar caçava quem recebia acima do teto, que é 28.740. O Marco Aurélio Mello caçou essa liminar e mandou pagar os salários brutos do jeito daqueles benefícios que eles foram aglomerando lá nas alíneas do contra-cheque deles. Eles recebem acima do limite constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso realmente a gente vê que é uma distorção absurda. Até pouco tempo atrás a gente via, os deputados em Brasília não pagavam imposto de renda. Eles eram isentos de imposto de renda. Um minuto, vereador. Os deputados em Brasília ganhavam jeton. Cada sessão extraordinária, eles recebiam dinheiro para botar no bolso. Hoje, a verba de gabinete, hoje, é mais de 100 mil reais. Entra no portal da transparência e vê lá como é que é a situação. Mais de 100 mil reais para ele gastar com os gabinetes, com os aluguéis de carro, com o que ele bem entender. E ganha mais os 28.740 do seu salário, que consta lá na folha salarial de um deputado. Então a gente precisa realmente de uma reforma política, precisamos ver qual o caminho que nós vamos ter que ver aí a escolha dia 5 de outubro para os nossos novos representantes, em todos esses níveis, federal,
estadual, nossa Câmara Federal lá, com mais o Senado Federal, a gente vamos escolher 1/3 deles agora. Então a gente tem que estar com muita atenção, porque esse caminho que está aí não é o que nós queremos, não é o que a gente quer para o povo brasileiro. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Quero contribuir aqui com o nobre vereador Alzimiro, realmente sempre nos traz informações importantes, pertinentes, de interesse geral e de discussão, né, que merecem os assuntos. Eu sinceramente, vereador, eu chego a pensar no que diz respeito aos salários, quando se fala que um deputado ganha R$28 mil, 28.500, eu não sei se ele ganha muito, sinceramente não sei. Não sei se é um grande salário. Eu sei que o povo ganha muito mal. Eu acho que o povo, sim, é que ganha muito mal, mas muito mal mesmo, né? Se o deputado trabalha, produz e faz por onde merecer os R$28 mil, ótimo, parabéns a ele. Mas o povo trabalha, faz por onde merecer e não recebe os R$28 mil. Recebe uma mixaria, uma migalha aí. Inclusive, hoje eu estava lendo uma matéria, vereador, que fala sobre a evolução do salário mínimo no Brasil. E alguns estudiosos, alguns economistas de ponta, considerados top no Brasil, consideram que o salário mínimo evoluiu muito nos últimos anos. Ou seja, há os que entendam que o salário mínimo é um grande salário. Vamos em frente. Falando em salário, eu queria abordar aqui o tema trabalho. Nós tivemos na semana que passou, recebemos aqui a visita do secretário de Indústria e Comércio, Júnior. Tivemos também a presença do vice-prefeito Francisco Perota. E o tema abordado, né, o convite foi feito para que nós discutíssemos os caminhos que o nosso município vem tomando no que diz respeito à geração de novos empregos e consequente renda. Eu, particularmente, o que ouvi não foi satisfatório. Acho, inclusive, que faltou e muito informação. Nós precisávamos ouvir mais, né? O nosso nobre vice-prefeito colaborou e muito, contribuiu e muito para que a reunião não fosse, por mim, considerada 100% improdutiva, dando algumas informações. E eu acho que é muito pouco, acho que a gente precisa, o prazo se expirou, a gente tinha sessão e tivemos então que dar continuidade aqui aos trabalhos da casa. Mas eu acho que nós precisaremos em breve, presidente, convidar novamente os responsáveis pelo setor para que eles possam efetivamente nos dar informações que sejam realmente de alguma valia, né? O que nós recebemos realmente de informação não me agradou. Eu faço um comparativo. Nós tivemos nos últimos 20 anos, já falado aqui por diversas vezes, um crescimento, uma evolução, e eu percebo que ao longo dos últimos anos, principalmente esses 2 últimos anos, nós paramos no tempo. Nós deixamos de produzir, de gerar possibilidades, oportunidades, para que novas empresas venham, se instalem no nosso município e dessa forma, consequentemente, gerem novos trabalhos, postos de trabalho. Fiz um comparativo em relação à região de Agulhas Negras, onde eu falo de Resende, falo de Itatiaia, falo de Porto Real. Tenho utilizado essas cidades como referência por fazerem parte da nossa região, da nossa macro-região. Sabemos que a cidade de Resende era uma cidade mais desenvolvida, mais evoluída do que a nossa. Talvez depois de Volta Redonda, até mais do que Barra Mansa, Resende já tinha um polo industrial instalado de maior porte. E nós estamos caminhando, estamos engatinhando. Temos aí hoje a Ambev, que é a grande geradora de empregos e receita no nosso município, assim como a Schweitzer. Mas nós precisamos de mais. Então, por que não comparar o desenvolvimento, o crescimento dessas cidades que estão aqui ao nosso lado com o desenvolvimento e crescimento da nossa? Nós vemos o que vem acontecendo em Porto Real, em Itatiaia e Resende,
como uma referência, deveria ser uma grande referência para todos nós, porque nós também ocupamos uma faixa da Via Dutra, assim como eles. São cidades privilegiadas por estarem muito bem posicionadas, como é o caso de Piraí, sendo Piraí ainda a maior detentora de área do que eles, do que as 3 cidades. Então nós precisamos realmente explorar melhor isso. Nós precisamos ser mais atuantes, mais agressivos. Eu tenho aqui alguns dados que corroboram com o que eu estou falando. A Secretaria Municipal de Indústria e Tecnologia e Serviços de Resende, no ano passado, recebeu 316 novas empresas, entre instaladas e interessadas. 316 novas empresas anunciaram o seu interesse ou se instalaram. As principais no segmento automotivo, pois sabemos que criou-se ali um polo industrial automotivo. Amanhã temos a inauguração da Nissan, né, já falado aqui até no mandato anterior, quando esse processo ainda estava sendo deflagrado, o projeto ainda estava sendo desenvolvido e agora é uma realidade. A empresa vai ser inaugurada amanhã. E forma-se no entorno de uma empresa como essa um cinturão de fornecedores. São os prestadores de serviços, são as empresas que vão fabricar as peças que vão compor esses veículos. É um mercado interessantíssimo para esses municípios, uma vez que se emprega grande parte da sua mão de obra local. Há uma qualificação que é feita, obviamente, existe uma especialização, mas dá para se empregar os moradores da cidade e da região. Então, só a Nissan atraiu 50 empresas prestadoras de serviço. O que representará esse grupo, esse complexo, representará até 2018 cerca de 20 mil novos empregos. Nissan, com as 50 empresas que estão se instalando, que já se instalaram e estão se instalando, serão geradoras até 2018 de 20 mil empregos. Olha que número espetacular. Esperamos, obviamente, que Piraí seja contemplado com algumas dessas vagas, que nós tenhamos mão de obra, pessoas aqui capacitadas, qualificadas para disputarem e ocuparem algumas dessas vagas. Seria muito bom para todos nós. E entre 2010 e 2011, voltando um pouquinho atrás, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando nós abordamos esse assunto aqui, presidente, aquela época, 303 novas empresas se instalaram dentro desse período de 2010 e 2011. 303 novas empresas. Eu não tenho esses números, não os levantei, posso fazê-lo, para saber quantas empresas nós recebemos aqui de 2010 a 2014. Proporcionalmente, respeitando a proporcionalidade, calcularmos então em que percentual nós estamos, obviamente que muito abaixo, mas em que percentual nós estamos em relação a essas cidades que conseguiram desenvolver a sua indústria. E mais, em 2014, a região de Agulhas Negras receberá a instalação de novas empresas que demandarão de uma área em torno de áreas que serão ocupadas por 520 mil metros quadrados de galpões. Não é de área livre, de área construída. Ou seja, são números muito interessantes que eu acho que nos obriga a fazer o dever de casa e correr atrás. Mas é correr. Não é esperar a cordinha e passo de tartaruga, não. É correr. Buscar esses investimentos, buscar essas empresas que possam estar interessadas a vir participar do nosso projeto como Piraí. Seja na forma de doação, seja através da AGRI, seja na forma de cessão, como nós estamos fazendo aqui com a RT, Multisserviços, Multiservice, buscando essa parceria, viabilizando a instalação dela através da cessão de um galpão, uma área já construída, para que eles possam gerar os empregos e também os impostos através do seu faturamento. Nós temos o ISS, no caso dele, serviço, que é muito interessante para os cofres do município também. Então nós precisamos trabalhar com um pouco mais de vontade, de seriedade, para não ficarmos para trás. Nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento que está acontecendo na nossa região. Hoje, Volta Redonda, Resende, Porto Real e Itatiaia como grande polo. Mas nós estamos próximos, nós estamos a cerca de 70 quilômetros. Nós estamos a 70 quilômetros do Rio, a 70 quilômetros de Resende. Nós estamos muito bem situados, muito bem localizados. Precisamos trabalhar em busca e atuar
com mais rigor, com mais vontade, para tentar fazer com que algumas dessas indústrias venham para cá e gere os empregos que nós precisamos. Era isso que eu queria deixar registrado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão o projeto de lei número 7/2014 e conceda a palavra ao cidadão Washington Luiz, no tempo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, funcionários da casa e internautas que nos assistem. Assiste essa sessão, né, e todas as demais. Senhor presidente, inicialmente quero ressaltar para aqueles que não sabem que essa é a 4ª oportunidade que faço uso desse regimento da casa como cidadão para estar aqui dando a minha contribuição. Quero também, senhor presidente, mais uma vez parabenizá-lo. Alguns dias atrás, pela minha baixa visão, estava vindo até aqui para até mesmo me informar sobre algumas matérias aqui da casa, e alguém me auxiliou e tal para me desviar do elevador que está sendo instalado aqui na casa. Acredito que da próxima vez que aqui vier já devo estar subindo, tendo o privilégio de estar subindo nesse elevador. Muito bem, senhor presidente, eu me inscrevi para falar de um projeto importante que o Executivo encaminhou a essa casa, que é um projeto de concessão de uso a uma determinada empresa. Como outros projetos desse tipo que vêm a essa casa para poder estar beneficiando, proporcionando aquelas empresas que aqui querem se instalar a melhor se estabelecer e terem uma condição melhor de estarem produzindo, gerando emprego, impostos, divisas, né, para o nosso município. Mas antes, senhor presidente, rapidamente, de entrar nesse assunto, eu queria, com todo respeito, pedir a Vossa Excelência, lembrá-lo de que nós, cidadãos, estamos aguardando uma resposta de 3 documentos que eu encaminhei na sessão passada a essa casa. Não estou cobrando o fato desses documentos, essas propostas, não terem entrado no plano plurianual, não é isso. Isso aí é um fato, já passou, assim entendeu os nobres vereadores que deveriam tomar a posição que tomaram. Mas, no mínimo, até para que esse espaço, esse momento aqui, quando o cidadão aqui vem e dar a sua contribuição, e olha que, com toda a modéstia, não me lembro, acho que muitos dos senhores não devem lembrar, quantos outros já estiveram aqui encaminhando algum documento numa sessão ordinária, dando a sua contribuição. Então, gostaria, por gentileza, num outro momento, receber, nós, cidadãos, receber essa resposta. Não é uma cobrança, apenas uma lembrança na questão do meio ambiente, do projeto de coleta seletiva, na questão da jaqueira, das passarelas, a NTT, documento que eu encaminhei, e na questão do parque aquático, né, com a nossa proposta. Muito bem, o assunto então, senhor presidente, como eu disse, é importante que o Executivo encaminhe esses projetos. Certamente isso não é uma iniciativa única do nosso prefeito, doutor Luiz Antônio. Isso já vem de outras gestões, Pezão, Tutuca, e por isso que o nosso município tem as indústrias aí instaladas. A maior dela, como já conhecemos e sempre é dito aqui, é a Ambev. E outras mais, agora essa citada no projeto, né, específico. Mas outras mais são contempladas e outras mais deverão ser, né,
contempladas com esse benefício, com galpão, com terreno, com impostos, não sei, esse no caso não se trata da coisa, mas é tudo isso que beneficia. É um projeto importante. Eu estou aqui nessa tribuna como cidadão para parabenizar, até porque o parque industrial precisa de muito mais indústrias para que gere um emprego, né, a demanda de mão de obra que necessita ser atendida no nosso município pelos jovens, por aqueles que buscam e se formam e estão aí esperando, né, um emprego. Lembrar também que, se for feito por essa casa uma pesquisa, muitas dessas empresas que estão se instalando com um salário muito baixo. Salário de R$800, salário que muitos que ali se empregam porque necessitam, mas tem que pagar aluguel, tem que buscar alimentação, educação para sua família, vestuário, e com um salário desse, realmente é preciso que se gere emprego, beneficie essas empresas com essas possibilidades, mas que se discuta também, por parte aqui do município, uma contrapartida de um salário em melhores condições. Senhor presidente, e com isso, eu quero lembrá-lo e aos demais vereadores e a todos que nos assistem, de que é preciso também o Executivo encaminhar a essa casa um projeto como tal, de concessão de uso, também para aqueles que desenvolvem trabalho dentro do nosso município. Eu vou citar aqui alguém que desenvolve um trabalho aqui, gera emprego dentro do município, na área de pintura, funelaria, lanternagem, como queiram assim entender, e já há mais de 4 anos, e eu confirmei com ele essa semana, há mais de 4 anos ele espera também um espaço, um galpão, alguma coisa também dentro das condições que estão sendo oferecidas para esses que vêm de fora. Esses que vêm de fora, tá certo, quanto mais melhor, mas dentro do nosso município existem também aqueles que produzem, geram emprego, renda, impostos, e não estão sendo enxergados, né, com projetos como esse tipo. É o Robinho. Robinho é um rapaz, pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora, geradora de emprego, e ele é dono de uma oficina lá na Santa Teresa, onde a gente conhece como Basila, e há tempos ele me relatou isso, e eu confirmei com ele essa semana que está aguardando também. Ele precisa também de um espaço para ampliar os seus trabalhos, ampliar a geração de emprego, consequentemente também ampliando aquilo que for de impostos que ele tem que reverter ao município, e assim vai. Então, gostaria de estar dando a minha contribuição em cima desse projeto, que eu estou aqui parabenizando ao prefeito, que vem acompanhando, né, as outras gestões, mas que é preciso enxergar aqueles que são do município, que são filhos do município, são cidadãos, né, piraienses, e merecem também toda essa atenção, tudo isso que é necessário para que eles possam também crescer e evoluir nas suas atividades. Junto com isso também, senhor presidente, também nessa de concessão, né, eu quero também aqui dar uma outra contribuição no que se diz respeito. Aqui o município precisa também, o prefeito, encaminhar essa casa, ou até mesmo essa casa elaborar um projeto, encaminhar na apreciação do Executivo, para que seja também de concessão de uso o solo urbano, para que pessoas de baixa renda também tenham condições de estarem construindo a sua casa. Numa sessão passada foi aqui até abordado sobre esse assunto. Ainda bem que eu já vinha comigo nesse pensamento, a respeito da necessidade de que é preciso também que tenha projetos de concessão para que as pessoas de baixa renda, como eu bem citei, em média salário R$800, como alguém vai adquirir um terreno, como alguém, mesmo após adquirir um terreno, ganhando R$800, vai poder construir uma casa, ainda pagando aluguel e todas as mais despesas que normalmente as pessoas têm.
junto a um projeto desse de concessão de uso da área urbana, também um projeto de microcrédito ou algo parecido, junto à Caixa Econômica, algum banco, né, do governo, para que também seja oferecido a essas pessoas condições para que elas dê o arranque à sua construção, à sua moradia, para que tenham mais dignidade, para que possam, junto com a sua família, terem uma vida, né, mais agradável, em melhores condições, saudável, para seus filhos, para sua esposa, para tudo mais. 1 minuto, Aston. Ok. Senhor presidente, então, agora, dentro dessas concessões, principalmente essa última que eu citei, que sejam criadas regras. 5 anos depois de concedida, não construiu, não foi possível, passa para outra. Mas depois disso, então, que seja dado ali, né, o título a ele de proprietário em definitivo. Quero finalizar, senhor presidente, desejar ao Pezão que Deus o proteja. Sou cidadão piraiense como ele, não estou aqui agora falando de política. Não sei nem se o meu partido, PSDB, estará marchando junto com ele nessa campanha final. Tem até um binômio aí chamado Aezão, que é uma possibilidade. Mas como cidadão, como pessoa, eu o quero bem. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta, né? E é preciso que nós, então, estejamos aí, independente da política, independente dos nossos ideais, né, nessa questão, que a gente também, já que ele é um homem público, um homem bem-sucedido, eu até aqui digo a ele, digo a todos vocês, aqueles que me ouvem, o quanto eu enxergo nele o bem-sucedido dele como político. Então é isso, quero aqui finalizar, quero dizer que é um prazer estar sempre usando dessa tribuna. Quero dizer que essa casa está de parabéns, sempre quando abre esse espaço, essa tribuna, para que nós, cidadãos, possamos aqui externar e dar toda a nossa contribuição. Que Deus esteja nos abençoando. Muito obrigado. Agradeço a contribuição do cidadão Washington Luiz. Coloco em discussão e votação, em regime de urgência, o projeto de lei número 7/2014, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o prefeito a firmar termos de concessão de uso. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzimeiro. Bom, companheiros, acabamos aqui de votar a concessão de uso para uma empresa de um bem público. Segundo a informação do prefeito que nos passou na semana passada, a nova filosofia dos empresários da Firjan é aquisição de imóvel e não mais direito de uso de concessão. Todos os empresários, a gente viu até uma transação, cheguei a comentar aqui na semana passada, todas as outras concessões que a gente observou, algumas não deram em nada. Nós vimos aí a IMBP, vimos a Aloés, vimos a Santa Amália, e aquela que vem e compra, como foi o caso da Sintra, uma cervejaria que veio e se instalou, depois ela fez a venda para o Grupo Ambev, que hoje é a maior cervejaria do mundo, que hoje já começou a produção da Budweiser, que é uma cerveja americana, com novos métodos de fabricação, e uma cerveja premium que vem para atender uma elite brasileira aí mais exigente. Isso a gente tem observado, inclusive um empresário que já está aí, já adquiriu a entrada da Jaqueira, Gomes da Costa, vai montar, eu até comentei isso também na segunda-feira passada, ele já adquiriu a área de terras e vai montar ali processamento de pescados. A Gomes da Costa, ela é muito conhecida aí como a sardinha aí distribuída, atum.
é processamento realmente de pescado. Ela comprou ali na entrada da Jaqueira, do lado direito, aquela parte ali, onde envolve até uma parte ambiental, inclusive. E eu devo, às vezes, até responder algumas coisas aqui, para um companheiro que eu tenho a maior consideração pelo Washington. A parte de meio ambiente em Piraí, o que a gente viu aí foi essa parte das estações de tratamento de esgoto. Hoje está sob a administração da SEDAI, em parceria com a prefeitura. Os operadores são fichados, são admitidos pela prefeitura, por sistema de contrato, e a gerência, quem está gerenciando é um grupo da SEDAI. Depois o aterro sanitário. O aterro sanitário está passando por um projeto de remediação. É onde se prolonga um pouco mais a vida útil do aterro sanitário de Piraí. Ele está entrando no regime de saturação. Tem um grupo de consultoria do Rio de Janeiro, do qual eu conheço, está fazendo um projeto de remediação para esticar aproximadamente 10, 15 anos a mais de vida útil do aterro sanitário de Piraí. Eu acho correto a gente implantar coleta seletiva e fazer depois, futuramente, uma usina de reciclagem. A gente precisa trabalhar com beneficiamento de lixo, é o caminho do mundo e não tem outra saída. Precisamos fazer a logística reversa, que é botar uma empresa igual a Ambev, igual a Coca-Cola, para ajudar na hora que gera esse monte de PET, que entope tudo quanto é rio, vala, aterro. Olha o número de PET, essas garrafas descartáveis. Então nós temos que botar essas empresas para se responsabilizar no reaproveitamento desse tipo de garrafa. Veja a propaganda aí de vez em quando, Guaraná Antártica, dizendo que é a única garrafa reciclável. Não acredito. Eu não sei se para usar pela maneira da salubridade e da esterilidade dos equipamentos, se você vai usar aí na água mineral ou no Guaraná uma coisa reciclada. Geralmente esse reciclado que a gente fala é algum beneficiamento que você tira lá do produto já do lixo. Se você acabou de tomar o Guaraná, você separar ele para poder devolver para um mercado é uma coisa. Agora você pegar e botar ele no lixo, depois tirar para reaproveitar a matéria dele, fica muito difícil. Então isso aí que a gente ajuda, eu acho, nesse sentido. Aí eu vou te responder uma outra. A NTT, nós tivemos uma reunião aí presenciada por todos os vereadores, prefeito, o presidente da comissão de transportes da Câmara Federal, que é o Washington Reis, presidente da Nova Dutra, da CCR Nova Dutra, um homem lá do Ministério do Transporte, não lembro o nome. Eles estão garantindo que as passarelas vão sair. Eles tiveram a reunião na sala do prefeito e colocou para a gente que realmente os projetos estão em andamento, há intervenção de todo o grupo da Comissão de Transporte lá da Câmara Federal e que realmente as passarelas vão ser realizadas aí e a gente tem que cobrar isso. Não pode cair no esquecimento, porque foi um momento ali que nós tivemos, a gente não sabe como é que anda esse projeto. A gente sabe que isso aí tem que ser uma luta incessante, a gente não pode deixar de maneira alguma aí de estar batalhando isso. Então, o que a gente tem observado, o galpão que foi feito aí agora, a gente acabou de votar, era para o Zimatec, é uma empresa de Valença que estava em fase de expansão. Aí foi construído e depois ele ficou lá ocioso. E esse rapaz veio se instalar, ele pegou 2 contratos de início, que era com a Gerdau, a da Cosigo ali de Santa Cruz, e pegou um contrato da Iveco, para reforma de caçambas, daquelas que carregam sucatas. E ele realmente estava, através de um aluguel, tendo um valor um pouco alto, e além disso, existia uma exigência da empresa que contrata o serviço, para obediência de contratos trabalhistas, para obediência da lei ambiental, para obediência de uma certa estabilidade para que estivesse trabalhando uma empresa do porte da Gerdau. Então aí foi quando eu até de alguma forma fiz uma colaboração, pedindo ao Chiquinho Perota, tive por 2 vezes com ele lá, ele visitando o local, vendo lá o trabalho muito sério desenvolvido pelo rapaz que é de Piraí, e aí chegou-se a essa conclusão que realmente ele precisa da documentação para poder apresentar lá, senão as empresas que estão assinando o contrato com eles não fazem isso por um prazo maior, até muito pelo contrário, elas até fazem a rescisão desses contratos de prestação de serviço. Então o que a gente tem observado é isso, a gente teve feito também, aí a gente tem a todo momento atuação aí junto ao nosso executivo, existem falhas, a gente sabe muito bem disso, não tenha dúvida de que a gente observa, por exemplo, uma logística que a topografia contribui.
Se aqui em Resende está recebendo hoje um número de 303 empresas, a topografia contribui demais, que lá é quase tudo plano, várzeas. Então aquilo facilita. Está no eixo da Dutra. E, sem dúvida nenhuma, fica mais próximo de um centro gigantesco que é São Paulo. Lá o quilômetro 142 da Dutra, pegando do Marco Zero do Rio de Janeiro. Então, pela logística aí, pela formação de mão de obra, que eles fizeram uma universidade lá da UERJ, onde era a antiga Sakura, que fazia filme, que hoje foi riscado do mapa aí, negócio das máquinas de fotografia, não existe mais os filmes, e é tudo hoje a base de chipzinho e esses cartões de memória. Ela foi hoje um grande centro de formação. Lá, além de ter uma academia militar, tem essa faculdade agora da UERJ lá, que aproveitaram esse prédio que era da antiga fábrica da Sakura. E aí aquilo contribui demais para que empresas, hoje tem uma japonesa, que é a Nissan, tem uma empresa que está lá já em Itatiaia, que é a Hyundai, aí vem a Land Rover, vem lá também, se instala, e a gente precisa até ter um certo cuidado. A Peugeot já está lá instalada, o meu irmão trabalha numa empresa que chama Guardia, que é a maior do mundo em vidros planos, trabalha todo tipo de blindex e vidros de todas as espessuras, e a gente tem visto que aquilo vai crescer. A própria Volkswagen foi lá, formou uma fábrica. Vocês observem como o mundo evolui com essa globalização. A Volkswagen foi lá, montou a fábrica dela, já foi vendida, é uma outra empresa alemã, chama MAN. É uma outra empresa alemã que já foi lá, adquiriu a fábrica de ônibus e caminhões. E isso, essa evolução que a gente vê a todo momento nesse mundo dos negócios, não para. A gente tivemos aqui a CIP antiga, que era do Grupo Souza Cruz, chamava CIP, Companhia Industrial Papel Piraí, ela fabricava papel de cigarro. O cigarro caiu tanto à venda que se eles não mudam a maneira deles de trabalhar papel, a fábrica tinha falido. A queda na venda de cigarro foi uma coisa assustadora. Eles hoje trabalham com outros tipos de papel para poder se manter, e hoje pertence ao maior grupo de celulose do mundo, que é a Schwarz-Molduí. É um grupo francês lá com um americano, fizeram a junção disso, é o que a gente tem visto hoje, muitas empresas hoje fazendo a fusão para poder competir no mercado internacional. Por isso até que a Ambev hoje, os 3 artistas brasileiros aí, e que fizeram aquisição de empresas nos Estados Unidos, fizeram a aquisição de empresas na Bélgica, para poder pegar o mercado internacional e crescer dessa forma gigantesca hoje, aí, sendo a maior cervejaria do mundo. Então, muito bem, que além de pegar uma Copa do Mundo para vender cerveja, conseguiram alterar a lei brasileira, vender cerveja de tudo quanto foi lugar, vamos ter um período de eleição que a cerveja cresce as vendas no período de eleição entre 9% e 10%. Então o faturamento deles está garantido. Vai ter que trabalhar muito aí, fabricando bastante cerveja. E isso a gente tem observado no Brasil, a velocidade com que os negócios vão. É uma coisa realmente, os empresários hoje são audaciosos. Hoje o que manda para eles é o que tem da lei de retorno. Hoje a maior parte da onde eles vão, eles vê o perfil de cada um de renda per capita para poder fazer os seus investimentos. E vocês não tenham dúvida. Isso aí, o domínio do mundo pelo capitalismo. É o capitalismo selvagem, o dinheiro, o retorno do dinheiro, geração de renda e o dinheiro a todo custo. Não querem saber se vou fabricar cerveja, eu vou deixar um monte de desempregado aí que vai ficar alcoolizado, se acidente de trânsito, nós somos campeões mundiais em acidente de trânsito. O problema da lei seca é devido a esse problema seríssimo aí da bebida ao volante. E a gente observa, era o cigarro matando gente, milhões de pessoas com câncer de pulmão. Mas Souza Cruz estava lá, mantida por um grupo inglês. A British Tobacco não era nem brasileira, mas falava que a Souza Cruz era brasileira. Mas fabricava cigarro, hoje a gente vê aí todos os maços como é que são ali aquela propaganda. Então hoje, o que manda, inclusive na indústria farmacêutica, é quanto mais doença tiver, melhor, para poder aumentar o número de laboratórios genéticos, os genéricos, e hoje, cada patente de remédio aí, quanto que é, por quantos anos eles vão ficar ganhando dinheiro nisso aí. Então, o capitalismo é o domínio do mundo pelo dinheiro. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Até porque vai parecer merchan.
já se falou da Ambev, já se falou da Nissan, já se falou da Schweitz. Isso é coisa para o Milton Neves, não é para nós, né? Esse merchan todo. Então não vou deixar as Casas Bahia para outro dia. A questão, parabéns ao nobre cidadão, colega, amigo de longas datas, Washington, que mais uma vez vem a essa casa se manifestar, fazer valer do seu direito, do nosso direito, todos nós como cidadãos, trazer aqui a sua contribuição. Eu queria ressaltar, acompanhando o desenvolvimento do raciocínio do nobre, já aqui citado, Washington, que a questão, são várias as questões. Eu acabei de falar aqui a respeito de uma reunião que fizemos com o Executivo, através da Secretaria de Indústria e Comércio, onde nós reivindicamos, pedimos, solicitamos que informações nos fossem passadas em função, no que diz respeito ao desenvolvimento, à implantação de novas indústrias, instalação de novas indústrias no nosso município e consequente geração de empregos. Um dos temas que essa casa abordou foi justamente um dos citados, aliás, mais de um citado por Vossa Excelência aqui, que era a questão dos baixos salários dessas empresas que aqui vêm se instalando e não conseguem pagar salários que sejam realmente interessantes para os nossos cidadãos. Nós discutimos isso, essa casa colocou a sua proposta, a sua ideia ao Executivo, para que nas novas negociações, para que nas novas transações, parcerias, né, que possam vir a acontecer no futuro, esse item, o fator salário, seja discutido de uma forma mais ampla. Nós damos sim algumas vantagens, alguns privilégios ou algumas concessões, oferecemos, porque dessa forma nos tornamos atrativos. Se não fizermos, outras cidades, outros municípios ficarão com esses postos de trabalho, porque essas indústrias irão se instalar lá. Nós temos aqui a redução do IPTU, a negociação do ISS, nós temos diversas negociações, diversas modalidades foram implementadas aqui ao longo dos últimos anos, desde que se iniciou esse processo. Hoje estuda-se uma maneira diferente, como bem comentado e colocado aqui pelo nobre vereador Alzimiro, essa nova parceria que está se formando com o Estado, onde o município deixa de ser o detentor da área, deixa de negociar esse espaço, a divisão dessas áreas, e ficando a cargo, então, da AGRI ou de outros órgãos ligados ao governo do Estado fazer. Dessa forma, eles já trazem a empresa, eles dizem qual é a área que precisa, eles negociam, e isso facilita e facilitará, na minha opinião, e muito, a participação do município nessas negociações. São regras ainda que estão sendo estabelecidas, nós não temos 100% de conhecimento de causa, da causa, para que nós possamos aqui afirmar quanto ao seu resultado, positivo ou negativo. Mas, a meu ver, a princípio, torna-se bem mais interessante e talvez a gente ganhe uma movimentação, uma agilidade maior nesses processos de implantação. Então fica registrado aqui que essa casa se preocupa sim com essa questão dos baixos salários. O apoio às empresas já existentes foi um outro tema abordado. Eu fui, inclusive, bastante incisivo no que diz respeito a esse assunto, onde eu apontei 3 empresas, por exemplo, 3 empresas já instaladas, empresas consolidadas, não são empresas de aventura, não são empresas que estão se colocando, entrando no mercado agora, 1 ano atrás. São empresas uma com 50 anos de mercado, uma outra com quase 30, e a outra talvez também com quase 30 anos, já atuando aqui. Então são empresas que precisam de apoio, são empresários que precisam expandir, que precisam de novas áreas, precisam da participação efetiva do município. Numa delas, o empresário, inclusive, não pede a área, que doe a área, ele pede que ajude na negociação, para viabilizar, né, o processo de divisão, de aquisição da área que lhe interessa para poder crescer. Então, foi um tema também abordado por essa casa, onde fomos incisivos. Eu cheguei a citar a questão de uma empresa instalada hoje, que não é uma empresa, é uma oficina, instalada de forma irregular, ilegal, sem documentos, onde os funcionários com certeza não têm registro trabalhista. Nós precisamos ajudar esse profissional. Nós não temos que banir esse profissional, tirar dele o seu espaço, o seu local de trabalho. Não é isso. Nós só precisamos trazê-lo para a formalidade, para que ele possa gerar empregos, para que ele possa oferecer ao seu funcionário o que a lei determina.
Então são coisas que estão sendo discutidas por essa casa, abordadas por essa casa. Repito, isso tem uma semana. A impressão que eu tenho até é que talvez Vossa Excelência, nosso amigo Washington, tenha participado de uma forma ainda que indireta, mas tenha participado da reunião, porque os temas abordados são exatamente aqueles que nós colocamos em discussão com o Executivo. A questão dos projetos já falado pelo nobre vereador Alzimiro, a questão de moradias, questão habitacional, né, que também foi citado aqui, um outro tema abordado por essa casa. Nós estamos cobrando, o prefeito, inclusive o Executivo, anunciou que existe já uma parceria, uma negociação bastante avançada para a construção, se eu não me engano, de 160 casas. Os nobres colegas talvez possam confirmar isso. 160 casas, não é isso? E que não seriam essas casas instaladas, construídas num só lugar. Está se negociando essas áreas para viabilizar o projeto. Então, há também uma preocupação, uma participação efetiva dessa casa no que diz respeito a esse assunto. Quanto às questões dos projetos que Vossa Excelência encaminhou, as suas ideias, eu acho que são todas pertinentes, são todas de grande valia para o município. A questão do projeto Recicla Piraí, por exemplo, onde se trata do objeto, o senhor encaminhou para essa casa. O objeto desse projeto é a implantação da coleta seletiva e otimização da reciclagem do lixo doméstico produzido no município de Piraí. Considerando a dificuldade para classificar o lixo reciclável no destino e a falta de cultura da população para selecioná-lo na origem, estamos orientando esta proposta com o objetivo, como um projeto experimental, restrito ao distrito de Arrozal, com o grupo de familiares voluntários. Bom, aqui o senhor desenvolve o tema de acordo com a sua concepção e visão quanto ao projeto. Eu queria ressaltar que nós temos o nosso... dentro do nosso Código de Meio Ambiente, se eu não me engano, artigo 22 ou 23, que contempla a questão da reciclagem do lixo. Então é um tema que o senhor aborda aqui, que talvez, na verdade, nós temos que estar cobrando de uma forma mais efetiva e mais direta do Executivo a execução daquilo que já consta no Código de Meio Ambiente do município. De qualquer forma, repito, acho louvável. A questão das passarelas, muito bem colocadas pelo nobre vereador Alzimiro, tema de discussão ao longo desses anos. Eu estou aqui há 5 anos e nesses 5 anos se discute isso. Esse problema vem se agravando com o passar dos anos, porque novas vidas têm se perdido na rodovia, ao longo da rodovia, por falta dessas passarelas. É bem verdade que mesmo construída a passarela, em muitos dos lugares onde são construídas essas passarelas, as pessoas continuam atravessando a rodovia. Algumas chegam a romper as grades que são colocadas para evitar, eles chegam a romper para não ter que usar a passarela e atravessar a rodovia, o que é um verdadeiro absurdo, né? De qualquer forma, é um tema também que é de grande importância, de grande relevância, que essa casa tem brigado por ele, tem discutido. A reunião citada aqui pelo nobre vereador realmente acho que surtiu efeito, e a gente acredita que no futuro próximo nós possamos ter boas notícias a respeito. E por fim, a questão do parque aquático, aqui citado por Vossa Excelência. Prezados senhores, membros do Conselho da Cidade do município de Piraí RJ, solicito que seja encaminhado ao senhor prefeito Tutuca, prefeito à época, o desejo da construção de uma piscina olímpica e uma de porte menor. O senhor classifica, coloca entre aspas, parque aquático, para a prática práticas de esportes aquáticos na sede do município. Sabemos que os campinhos de futebol e as quadras de esportes não mais têm atraído nossas crianças e jovens como antigamente, e por isso muitas delas têm se desviado para as drogas. Enfim, não vou ler todo porque é extenso, não vai caber dentro do meu tempo. Apesar de saber que o nosso presidente é uma pessoa extremamente compreensiva e com certeza me cederia mais 1 ou 2 minutos, mas não vou me estender. É uma proposta que vem de encontro, com certeza, com o interesse de todos. Não há quem, na minha opinião, apesar disso trazer talvez o Executivo, essas questões elas vão recair sobre a ação do Executivo. A vontade política é que vai determinar se vai ser feito ou não. Tudo isso gera despesa, isso não é gerador de receita. Então tem que se fazer um cálculo, tem que se estudar. É importante? É importante. Entrou dentro do nosso plano? É proposta do governo? Foi proposta do governo? Se não foi, pode passar a ser, à medida que todos nós tenhamos interesse e briguemos por isso. Por ora, eu digo, é interessante. Nós podemos ter uma área pública
onde os nossos alunos, as nossas crianças possam fazer sua educação física, sua ginástica, com campo de futebol, com quadra poliesportiva e com as piscinas? Com certeza. Maravilhoso para o nosso município. Se nós pudermos oferecer isso para os nossos jovens de uma forma gratuita, conseguir trazer isso para dentro do programa educacional, na parte do que diz respeito à educação física, né, eu acho que seria fantástico. Então, tem aqui o meu total apoio. A questão é, isso gera custo, isso gera despesa, né, e essas demandas têm que ser estudadas pelo Executivo, para saber se cabe ou não. Você não vai só construir, você vai ter que manter. Vai ter que ter profissionais, funcionários, vamos ter que usar o cloro lá da SEDAI para poder, mais um merchan não, né? Para poder cobrir essas despesas. Então é avaliar as reais necessidades, o real interesse da nossa sociedade e saber se cabe dentro da conta. A ideia é fantástica, repito, na minha parte tem total apoio. Era isso, senhor presidente, obrigado. Aliás, não permite, presidente, tem mais um detalhe, eu não posso deixar de agradecer, de parabenizar e valorizar o trabalho dos profissionais da Secretaria de Transportes, de Trânsito e Transportes, que vem fazendo um trabalho muito eficiente ali em frente ao Lúcio de Mendonça, controlando o trânsito ali no horário escolar, fazendo com que haja uma segurança maior para as crianças, principalmente, para todos que ali circulam, mas especialmente para as crianças. Né? Eu acho que vale a pena ressaltar, parabenizá-los, talvez façamos até uma moção, porque é importante valorizar o trabalho bem feito. Era uma preocupação que nós tínhamos, nós já falamos isso aqui, o volume de carros cresceu muito, de tráfego cresceu muito, e o número de pessoas também circulando ali em função das instalações públicas que existem ali. E, consequentemente, o risco de vida aumentou muito. Então, a operação que eles fazem, que eles realizam ali, é algo realmente que deve ser valorizado e reconhecido. Em contrapartida, infelizmente, hoje até fiz ali uma série de fotos, não vou abordar o tema para não tomar mais o tempo, não estourar, mas, novamente, o ônibus da TAP estacionado no meio da rua, e você que passe como quiser, se puder. Ele para, o cidadão bota um telefonezinho no ouvido, faz de conta que está falando com alguém, para ninguém falar com ele, para ninguém xingar ele, deve ser, né? E forma-se aquelas filas. E aí vamos nós nos cruzando, degladiando com quem está vindo de um lado, do outro, e vamos encaixando, até o cidadão resolver sair, até ele resolver tirar o veículo e permitir que o trânsito volte a fluir. Uma vergonha. Nota 10 para a turma da operação, que está lá protegendo, cuidando das nossas crianças, e nota 0 por conta dessa situação ridícula e esdrúxula que ainda continua a acontecer. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Queria parabenizar o senhor Washington também pela sua participação, e que não é a primeira, como ele disse aqui, a quarta. É satisfatório quando a gente vê o público participando. Isso nos dá mais força, mais tranquilidade, e também a gente vê que a pessoa não está falando simplesmente por falar. Está falando com consciência, está falando com conhecimento de causas. Ele falou a respeito dos terrenos que a prefeitura deveria ajudar na aquisição das pessoas menos favorecidas, uma indicação que eu fiz a semana passada aqui. Então hoje, como o Charles já falou, o Alzimiro falou aqui, você só abordou temas que a gente vem batalhando, vem trabalhando em cima disso aí. Mas eu queria te agradecer a sua colaboração e parabenizá-lo. Eu fiz uma indicação para que crie-se um funcionário para cuidar da limpeza lá na Serra no Sanatório da Serra, que não existe. É um lugar que quase não tem asfalto, não tem nada, tem muita sujeira, e seria muito bom para os moradores de lá. Fiz uma outra da criação do mercado popular nas margens da Dutra. Isso vem de encontro com tudo que foi falado aqui hoje. Com a criação de empregos, com a criação de renda para o município. Hoje nós temos um galpão que era da Loés, falido, que a prefeitura tem uma grande parte naquele galpão,
que provavelmente está sendo avaliado e provavelmente vendido para alguma empresa montar lá. O município talvez pode perder com isso, um galpão onde no centro de Piraí, num espaço que talvez aqui no centro não tem outro espaço igual aquele, e que poderia ser comprado ao restante, a prefeitura comprar o resto. Nós precisamos de uma rodoviária. Não tem mais cabimento essa rodoviária onde ela ali. O ideal seria na beira da Dutra. Lá poderia ser criado vários espaços lá de artesanato, para expor os artesanatos e vender. Produção agrícola, os pequenos produtores, poderia ser vendida à beira da margem da Dutra. Além da alimentação e muitos outros comércios que podem ser instalados lá. Certamente criaria-se muito mais emprego do que a Loes tinha e com muito mais segurança, que seriam várias empresas, não teria risco nenhum dela falir, pelo menos de todos ao mesmo tempo falir. É um ramo onde alimentação principalmente ninguém deixa de alimentar, e nós não teríamos só o público de Piraí, nós teríamos um público diverso, que a Dutra ela é frequentada por pessoas do Brasil inteiro, até de outros países. Nós estaríamos colocando a nossa cultura, as pessoas que passassem por aqui ia levar a nossa cultura para a cidade deles, com isso trazer novos conhecimentos. Eu acho que seria o ideal hoje, no lugar do Loes, se nós conseguíssemos comprar aquele galpão, levar a rodoviária e mais uma como diz o Charles, um cinturão de outros comércios ali, que fortaleceria o emprego em Piraí e a renda. Às vezes a gente fica buscando aí empresas grandes que vêm para cá, igual a Loes, igual a de Macarrão, a Santa Amália, que funcionou aqui durante pouco tempo, faliu, deixou todo mundo desempregado e foi-se embora aí. Onde a gente tem a solução barato, que não seria uma coisa cara de fazer, e resolveria o problema de muita gente. Então a gente fica pensando assim, pô, é igual o cara que trabalha às vezes numa empresa pequena e fica doido para poder passar para uma empresa grande. Chega lá e descobre que ele fez uma escolha muito pior. Ele estava muito bem onde ele estava, tinha condições de crescer e tudo, e resolveu passar para uma grande, onde pode ser demitido qualquer hora. Então nós temos que pensar sim em trazer empresas grandes para cá, trazer, quanto mais renda nós tivermos, melhor. Mas também não podemos descartar a possibilidade de ter pequenas empresas aqui, um grupo de pequenas empresas, onde traria o mesmo benefício, ou acredito que bem mais. Só pela prestação de serviços que nós poderíamos estar criando aqui, onde gera uma renda muito maior para o município, que é a criação de prestação de serviço. Uma empresa igual essa que a gente acabou de aprovar a lei aqui da RT, que basicamente prestação de serviço, onde o imposto é totalmente do município. Então a gente traz uma fábrica para cá, que vem onde tem isenção de imposto, que vai tudo para o governo federal, a gente vai ter somente o emprego aqui. E uma gotinha desse imposto. Então acho que o executivo deveria pensar nessa possibilidade, e nós garantíamos um patrimônio nosso, não estaria vendendo para qualquer um para depois virar aí um lugar fantasma, que se o cara for dono e ele não precisar do dinheiro, ele faz o que quiser. Nós teríamos um pedaço nobre de Piraí, talvez aí fantasma. Então nós temos que batalhar isso aí, prestar bastante atenção para que empresa vai ser vendido isso aí, e tentar de repente convencer o nosso executivo de nós comprarmos a parte da Loes que tem lá. Só isso, obrigado. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15 de abril do corrente ano, hora regimental.